Estou aqui na minha frente com Júlio Gadelha, jornalista e comentarista político, e também Manuel Paiva, engenheiro de trânsito. A gente vai saber de muita coisa hoje. Hoje a gente vai conversar bastante. Chegou o momento que vamos abordar sobre os principais assuntos recorrentes na política manauara. É claro que consta agora, né, com participação do nosso jornalista e comentarista, o melhor de Manaus, é claro, né, inclusive. Meu amigo Júlio Gadelha. Boa tarde, meu amigo. Vamos agora liberar o microfone do homem, liberar o microfone de todo mundo logo. E aí, boa tarde, meu amigo. Mais uma oportunidade da gente falar um pouco da política local, né, da política de Manaus, do Amazonas, que eu vejo como muito importante. Às vezes a gente fica muito ligado lá no Lula, no Bolsonaro, mas é importante a gente conhecer aqui também, trazer essas novidades que está acontecendo, começo de ano, secretariado novo, mudanças aí no governo, e a gente tem que estar por dentro de tudo isso, porque isso afeta diretamente nosso dia a dia, a nossa vida. Com certeza. Júlio, já começando com o primeiro tema. Olha aí, vamos falar sobre a Prefeitura de Tefé, que publicou aí um decreto no Diário Oficial dos Municípios que proíbe os serviços de táxi e mototáxi mediante a utilização de aplicativo. O que você acha, assim, que você tem a dizer aqui pra gente sobre esse assunto? Exatamente, isso é um ato lá da Prefeitura de Tefé, né, que é liderada pelo Nixon Marreira, que foi, só para ter uma ideia, ele foi o prefeito que teve o maior índice de aprovação lá na reeleição, nas urnas, ele foi reeleito com 86% dos votos. Aí agora, logo no início, ele já começa com uma medida um pouco controversa, né? Porque no interior a gente sabe que é as motos que dominam. Sim. Tem muito mais moto do que carro. E agora ele proíbe esses serviços que a gente já conhece, como Motoruber, Mototáxi, que tem nos aplicativos, a 99 também. Então ele está excluindo ali uma parcela, né, que muitas pessoas utilizam no dia a dia. E é aquela situação, a gente fica pensando, será que isso vai ajudar ou piorar a população? Porque no interior, até aqui na capital mesmo, a gente sabe que o transporte público é precário. As pessoas têm dificuldade de se locomover. E esses aplicativos acabam sendo uma solução, tanto prática quanto barata. E agora já está desde o dia 22 que está suspenso, e a gente tem aqui pelo menos 50 pessoas da categoria que se manifestaram, fizeram protestos lá na frente da sede, e está nesse impasse. Mas ele justificou que essa proibição ela já se deu porque eles já fizeram um processo de regulação lá, como criaram uma categoria, né, fizeram um cadastro na prefeitura de todo mundo que está apto a fazer esse serviço lá direto pelo sistema da prefeitura. Então eles baniram ali os Ubers por aplicativo. Agora até um assunto que eu gostaria de ouvir, né, a opinião do Manuel Paiva, que a gente já veio conversando um pouco aqui no bastidor, né, é uma coisa um pouco polêmica, né, será que vai dar certo isso? Não, acho que não. Boa tarde. Primeiro é uma Boa honra tarde, estar Manuel. aqui com vocês, com todos os ouvintes, com quem está nos acompanhando no YouTube. A Rádio Rio sempre ela falando que o povo, aonde o povo aperta o calo do povo, né? E aperta exatamente isso. Tefé, um dado do Detran, 80% da frota que circula em Tefé são motocicletas. Tefé não tem um serviço de transporte coletivo. A população anda a pé ou anda de moto, né? Tefé tem um dos maiores índices de acidente que se tem na cidade. Ela já municipalizou o trânsito, mas lá não tem uma política pública do município para reduzir acidente, para educar motorista, para integrar a população, para fazer com que a população se sinta mais segura. O prefeito está indo pelo caminho mais fácil. Eu vou acabar com a pobreza matando o pobre. Ele tem que assumir, ele é o responsável da mobilidade urbana da cidade, ele tem que chegar, companheiros dele que votaram nele, pessoas que sempre o apoiaram, que transportam as pessoas, ou bem ou mal, ele precisa regularizar essa situação. Não importa se for para Uber, se for para 99, se for para qualquer outro tipo. A questão não é o aplicativo, a questão é como a população está sendo transportada pelo modal de motocicleta, que é o meio de veículo mais ágil, mais rápido, mais barato, mas é o mais perigoso. É o que mata mais no Brasil. É o que mata mais em Tefé. É o que mata mais em Manaus. As pessoas se machucam mais. É através da moto que as pessoas estão ocupando as UTIs dos hospitais, onde elas estão se tornando atletas em deficientes físicos. Ou seja, é uma política pública para a saúde da população, para zerar. Eu acho que é resolvido de uma maneira. Porque não é o Uber que modifica o meio de transporte, não é a 99. A motocicleta é quem guia a motocicleta. É quem tem habilitação, quem está treinado, quem atende o motorista. É a conservação do sistema viário, é a sinalização do sistema viário, é a operação do sistema viário, é
o gerenciamento da convivência entre o pedestre, que não tem vez em qualquer cidade brasileira, em qualquer cidade amazonense, não tem calçada para andar, não tem faixa de pedestre para atravessar. Na realidade, ele é um marginal, ou seja, ele é isolado, ele é excluído do meio de mobilidade. E exatamente esse mesmo pedestre que vai cair no colo dele essa questão, ele é a principal vítima disso daqui. Né? Ou seja, o prefeito tem que tomar juízo e tem que cuidar do seu dever de casa, tem que gerenciar a mobilidade. Esse é que é o problema. A questão é somente essa, só isso. Assuma o seu papel, assuma que a responsabilidade é sua. Eu quero lhe dizer mais uma coisa. Prefeito Davi começou um novo mandato assumindo de que a mobilidade na cidade não está legal, o trânsito é infernal, é inseguro, a população tem um serviço de transporte público inaceitável, é caro para o serviço que é oferecido, e ele reconheceu, eu preciso modificar esse estado de coisa. Eu preciso fazer auditoria na bilhetagem, eu preciso diminuir o custo do subsídio para as empresas, eu preciso ter uma contrapartida dos 520 milhões que ele pagou no ano passado para as empresas de transporte, apenas para duas coisas, que foi para renovar a frota do empresário e para evitar greve do pessoal de trabalho. Não teve, a população continua esperando muito tempo na parada. O tempo de percurso é muito elevado. Nós chegamos no terminal T1, no terminal T3, no terminal T4, está no escuro, inseguro, sem comunicação. Nós não temos calçada para ninguém andar. Nós estamos matando o pedestre na Djalma Batista. Nós estamos matando o nosso pedestre, é o segundo a vítima que mais morreu o ano passado. Então é preciso dar uma virada de chave e o prefeito tomou para si que é preciso modificar. Ou seja, ele reprovou a administração do IMMU durante 4 anos. Dispensou o seu presidente e disse, a política está errada, eu quero dar uma outra guinada. Ou seja, é isso que os prefeitos têm que assumir. A questão, toma que o filho é teu. Nessa linha que o senhor vem falando, realmente, a questão do trânsito é o calo da prefeitura e dos últimos prefeitos que a gente tem visto isso, né? Porque quem assume lá todo esse problema de congestionamento, esse problema de ônibus, até dos amarelinhos que muita gente critica, tudo isso cai na mão do prefeito, que é o responsável por isso. Então, nesse começo de ano teve essas mudanças, né? Até o Renato Júnior assumiu por um período ali de transição, fez algumas intervenções viárias, mas aquela questão, as obras estão ainda num ritmo muito lento. A gente teve ao todo 2 viadutos, né, que estão saindo, 1,5, porque o da Bola da Produtor ainda não está 100%. Não é nem considerado, né, praticamente, né? Porque foi o primeiro que desceu com uma via só, né? Desceu com uma via só e agora ainda estão fazendo a parte da passagem de nível. Então, assim, tá 1,5 viaduto. E o Davi está contando muito com o apoio do governo federal agora, né? Com essa aliança que ele tem com os senadores, Omar Aziz e Eduardo Braga, para ter os investimentos para ele poder fazer essas obras viárias realmente importantes. Agora, falando também desse viaduto da Bola do Produtor, a gente viu que, mesmo quase pronto, ele tem algumas falhas, né? A gente já teve pelo menos 3 acidentes graves, com motoqueiros colidindo lá com a lateral e caindo lá embaixo do viaduto. E esse domingo agora a gente teve um caso de morte. Aí eu quero saber, o que cabe à prefeitura, né? Porque a gente pode entender que tem uma imprudência ali, teve algum erro também do motoqueiro, ou seja, de velocidade, ou porque colidiu ali, teve algum problema. Mas ele, toda vez que colide, cair, gerar esses acidentes graves, essa morte, isso não recai também para a prefeitura? Na realidade, todo projeto, quando tem algum problema mais de 1, 2, 3 vezes, tem algum problema de origem, né? Quando tem uma interseção que sempre tem um ponto negro de acidente, tem problema de projeção, tem um esquema de ajuste viário, tem um esquema de sinalização, tem um esquema de falta de fiscalização. Porque a imprudência do ser humano, ele é imprudente 24 horas. Né? O nosso trânsito é assim, né? Ou seja, não foi a fundo. Será que aquele motociclista, ele realmente tinha habilitação? Uma pergunta. Os 3, não sei se tinha. Será que ele não tinha tomado alguma coisa? Esse é um fato. Esse é um fato do acidente. O segundo fato do acidente. Ali é uma obra que não terminou. Aquela obra não deveria ter sido liberada, porque aquela obra não é aquele viaduto que chamam de viaduto Saci. Aquilo Pelé, ali né? é uma passagem de um complexo de quase 10.
Na realidade, aquilo lá foi para eleição, né? Precipitado aquilo. Eu Tiveram diria que foi precipitado, finalizar para motivo da eleição. não é? Ou seja, uma obra inacabada. Obra inacabada de complexo viário. Tem o pedestre, tem o cara da motocicleta, tem o cara do transporte coletivo, tem o cara da carga, tem o cara do mototáxi, tem o conjunto de pessoas que vão utilizar. Porque aquele ponto, ele sempre foi um ponto crítico, sempre deu engarrafamento, sempre perturbou o comerciante, sempre perturbou todo mundo que passa por ali. Aquele é um centro nevrálgico da Zona Leste. Ou seja, obra inacabada dá nisso. Né? Ou seja, então é culpa de todo mundo. Não existe somente um culpado. Na realidade, o cara imprudente que entra numa velocidade acima do permitido, eu não sei se ele estava de acordo com a sua habilitação, como é o seu estado. Ou seja, são várias variáveis. Ou seja, o que falta quando você coloca isso é um projeto para a cidade de mobilidade. Que projeto eu quero para a cidade? Que prioridade eu vou dar para o transporte? Que prioridade eu vou dar para o trânsito? O que eu vou poder, baseado na mobilidade urbana, baseado no planejamento urbano, eu quero para a minha cidade? Eu quero continuar sendo uma cidade para o automóvel? Ou eu quero ser uma cidade onde as pessoas possam ter vez? Quem mora na periferia, que é mais de 60% da população, que é usuária cativa do transporte urbano, ela tem uma chance de ter um transporte melhor? Ela tem uma chance de ter prioridade para se deslocar? Ela merece isso? A ocupação do nosso sistema viário. O nosso sistema viário, nós temos para mais de quase 1 milhão de veículos que hoje circulam em Manaus. Dados de dezembro de 2024. Né? As vias que nós temos em Manaus, elas não são suficientes para todo mundo andar nessas vias. Tudo junto e misturado, está todo mundo engarrafado. Na Constantino, na Avenida das Torres, na General Rodrigo Otávio, na Estrada da Ponta Negra. Nós tivemos o Rapidão, que é a via mais perigosa. Ela passou o ano todo sendo a via mais perigosa. Matou 19 pessoas durante 2024. A prefeitura procrastinou. Foi inaugurar, olha só, o controlador de velocidade no início de janeiro. Em 15 dias, eles baixaram 90% o risco de acidente na cidade, naquela via que era a via mais perigosa e matou mais gente. Ora, esperaram 8 meses para isso e 19 pessoas morreram lá. Ou seja, ninguém pode esperar o direito à vida. Ou seja, esse planejamento, essa visão da cidade, o que eu quero para ela, precisa-se de um projeto global. Não se pode. Eu vou lhe dar um exemplo. Você falou das intervenções que ocorreram ali, exatamente na Chapada Flores. Disseram que era região da Arena da Amazônia. 19, não foram 19 intervenções. Vamos deixar o pessoal pensar um pouquinho em casa, só para a gente fazer o intervalo aqui.